Olá, meus maravilhosos! Vamos a mais uma maravilha da língua portuguesa. Hoje eu trouxe para vocês o texto narrativo e todas suas características. Esse texto que é tão usado, esse tipo textual que é tão usado, por exemplo, nos contos, nas crônicas, crônicas narrativas, reflexivas, tá certo? Mas antes, inscreva-se no meu canal, curta os vídeos bem muito, ativa o sino das notificações, tá certo? Mas vamos lá! O texto narrativo. Nós vamos estudar aqui um pouco dos tipos de personagem, o tempo, o espaço, os tipos de narradores e o enredo, tá certo? Vamos começar aqui pelos personagens. A narrativa, né, ela é centrada sempre em um conflito que é vivenciado por alguns personagens. Aí nós temos sempre o protagonista da história, né? Nós temos o protagonista, que é o personagem principal, e nós temos, muitas das vezes, um antagonista, que é o quê? É aquele personagem que atua contra o protagonista, ou seja, o vilão da história, né? Então, nós temos sempre esses personagens presentes nos textos narrativos. Há também, né, e aí eu já ia esquecendo, há também os personagens que são secundários, né? Eles não são os protagonistas, nem os antagonistas, mas ele está ali, coadjuvando, né? Que a gente chama de personagens adjuvantes ou coadjuvantes. Exercem papéis fundamentais na história também, claro, né? E aí entra a questão do tempo, né? O tempo, ele tem o tempo cronológico, como também tem o tempo psicológico. O cronológico pelo nome, né? Cronos, tempo, marcado pelas horas, pelas datas, né? E o psicológico é aquele mais pessoal, interior, certo? Eu vou dar aqui um exemplo. O tempo cronológico, que é marcado por datas, horas, é aquela ordem natural dos fatos, né? Em que acontece à medida que a hora passa, o dia passa, o mês passa, dentro daquele texto narrativo. E aí eu dou um exemplo, por exemplo. Naquela manhã, no outono de 2015, eu encontrei o meu amor. Pois é. Então, esse tipo de narrativa, desse tipo de construção narrativa, você está utilizando o tempo cronológico, que é o tempo marcado por datas, meses. Você consegue identificar se está de manhã, se está de tarde, se está de noite, né? Se é em um outono, se é no verão ou no inverno, por exemplo. Então, você consegue identificar o tempo pelas horas e datas. Aí a gente está utilizando o tempo cronológico, tá certo? O tempo psicológico seria o quê? Aquele pessoal interior. E aí a gente entende-se que é um enredo que é não linear, né? O que é o linear? Aquela ordenzinha natural. Início, meio e fim. O tempo não linear está fora da ordem natural, né? E essa ordem aí do tempo psicológico, ele vai obedecer à memória e à imaginação do personagem ou do narrador, por exemplo, certo? Aí tem uma frasezinha para mostrar esse tempo psicológico. Marquei um encontro com meu amor. Não vejo a hora passar. Será que estou ansiosa? Esse dia está infinitamente longo. Dá para identificar aqui se é de manhã, se é à tarde, se está à noite? Se, no caso, é no mês que está sendo vivenciado o outono, o inverno, em que data isso está acontecendo? Não dá. Isso é o tempo psicológico. Então, você não consegue, vamos dizer assim, observar essa característica que a gente vê no tempo cronológico. Entendemos? Está entendido? Observe aí os verbos, né? A construção verbal aí, ó. Marquei, né? No caso, marquei um encontro com meu amor. De certa forma, você vai estar aí utilizando o tempo verbal para estar, de certa forma, apresentando esse tempo psicológico. Mas ele não é marcado
por datas, né, igualmente ao tempo cronológico. Vem aí também o espaço, né, o lugar onde acontece a história do texto narrativo. Nós temos dois tipos, o tempo físico e o tempo psicológico. O físico é o espaço real. Você descreve esse cenário onde está acontecendo as ações que os personagens estão vivenciando. Se é numa sala de aula, se é no shopping, se é num parque. Então você descreve esse espaço e a gente identifica, né? O leitor identifica. O espaço psicológico, muito parecido com o tempo psicológico, é um espaço interior do personagem. O personagem está ali vivenciando, né, as ações, o narrador, de certa forma, contando a história, mas você não consegue identificar esse espaço, né? Por quê? Porque ele está ali sendo constituído de suas vivências, seus pensamentos, sentimentos. Então, quando você está fazendo a leitura de um texto narrativo que é bem reflexivo, né, em que apresenta ali os pensamentos e os sentimentos dos personagens, você geralmente não está preocupado, o produtor do texto, em especificar e descrever a característica do espaço físico. Ou seja, você vai estar usando o espaço psicológico. Agora vamos para o narrador, né? Eu estou aqui apresentando para vocês dois tipos de narradores que são bem utilizados. O narrador personagem e o narrador observador. O personagem é aquele em que você narra, né? E detalhe, gente, quando a gente utiliza narrador, nós temos que logo associar ao foco narrativo. Então, narrador, foco narrativo. Narrador personagem, narra em primeira pessoa. Então, foco narrativo em primeira pessoa. Da mesma forma, o narrador observador, foco narrativo em terceira pessoa, tá certo? Então, vamos aqui para as características, né? O narrador personagem narra em primeira pessoa, participa do enredo, ou seja, é personagem, está participando de toda a história e está, de certa forma, participando do enredo também, que é propriamente a história. Um exemplo aí, eu vi tudo da minha janela, não consegui me conter e gritei. Olha a construção verbal. Vi, consegui, gritei. Então, são construções em que o verbo está na primeira pessoa, o narrador observador, né? Está com foco narrativo em terceira pessoa, não participa da história, né? Esse foco narrativo é externo, você está ali observando tudo e contando toda a história sem participar dela. Por exemplo, ele viu tudo da janela, não se conteve e gritou. Né? Olha, viu, gritou. Né? Quem gritou? Ele. Ele, terceira pessoa. Aí você pode usar, claro, terceira pessoa do singular, plural, dependendo da construção narrativa. Nós temos ainda outros tipos de narrador, como o onisciente. Né? O narrador onisciente é aquele que sabe tudo. Preste atenção em tudo, que inclusive ele é bem próximo do narrador observador, tem todas as características, porque ele não participa da história, mas sabe de tudo. Tudo que acontece externamente, como também até os pensamentos do personagem. Isso é o narrador onisciente. Outra vez nós podemos trabalhar também com essa característica, desse tipo de narrador. Vamos agora para o enredo, para tentar finalizar. Essa é a parte, é realmente o texto narrativo, é a construção do texto. Nada mais é do que é um conjunto de fatos ligados entre si que fundamentam a ação de um texto narrativo. O enredo pode ser organizado de diversas formas, mas tem algumas que são mais trabalhadas. Quando você vai para os livros didáticos, vocês estão ali, sempre apresenta algumas características do texto narrativo com relação ao enredo. Quais são elas? A situação inicial, geralmente essa situação inicial está ali presente na construção do primeiro parágrafo.
né? Onde está ali, onde vocês geralmente, quando estão construindo um texto narrativo, começa a apresentar os personagens, o espaço, né? Onde, o lugar onde vai acontecer toda aquela ação, né? Aquela construção do texto narrativo, você está ali iniciando o seu parágrafo com o texto narrativo a partir da apresentação dos personagens e do lugar. Aí, logo em seguida, né, geralmente no segundo parágrafo, vai acontecer o quê? O conflito, né? O conflito vai acontecer o conflito, que é o quê? Que é a situação que surge, né? Você apresentou os personagens, está lá em um determinado espaço. O que vai acontecer? Algo vai acontecer para ser resolvido, para ser desenvolvido, que é onde vai acontecer alguma coisa com esses personagens em que você vai desenvolver toda a história. Até chegar o quê? Que aí é a terceira parte, o clímax, né? O clímax da história, que é onde é o ponto de maior tensão, maior expectativa, que o leitor está ali esperando por aquele momento que a gente chama de clímax, tá certo? E o último, né, que ali você vai desenvolvendo a história, a narração, e você tem que finalizar, como qualquer outro texto, tem que ter início, meio e fim. Você faz o desfecho dessa história, que é justamente a solução desse conflito, a conclusão, a finalização do seu texto. O enredo... Ah, Débora, então o enredo tem 4 parágrafos? Situação inicial, conflito, clímax e desfecho? Não, né? Isso aí vai depender da construção narrativa do texto de vocês. Seja um conto, um relato, uma crônica. Então, diferentemente daquele texto argumentativo que a gente fica trabalhando, introdução, desenvolvimento, conclusão, geralmente entre 3 a 4 parágrafos, né? Aqui não, aqui você fica mais livre para fluir, deixar fluir a sua imaginação, tá certo? Espero que vocês tenham entendido tudo, né? Bem facinho a estrutura do texto narrativo. E aí fica para as próximas aulas nós estudarmos os gêneros narrativos, uma crônica ou um conto, tá certo? E aí fique em casa e estude comigo. Beijão!